Então eu vou falar para vocês sobre uma coisa chamada tripé. Na compra de um imóvel existe um tripé. No meio, ou melhor, no centro ou na parte superior está o imóvel em si. De um lado está o comprador, do outro está o vendedor e no meio está o imóvel. Muito bem, só que da parte do comprador você tem o cônjuge se ele for casado. Da parte do vendedor você tem o cônjuge se esse vendedor for casado. Só que no ato da compra do imóvel, a documentação mais importante é do imóvel e do vendedor no primeiro momento. Então, por exemplo, se você quer comprar um imóvel, a primeira coisa, você deve solicitar as certidões do imóvel. Certidões são essas? De preferência a certidão de matrícula do imóvel, que a gente também chama de certidão de ônus reais. O que são ônus reais? São dívidas, ou melhor, é assim, para falar de forma leiga e de fácil entendimento, são dívidas, são informações que estão anotadas na matrícula do imóvel. E o que é uma matrícula? A matrícula é a certidão de nascimento de um imóvel. Quando um imóvel tem uma matrícula, naquela matrícula estão registrados todos os eventos que ocorreram com aquele imóvel ao longo da sua vida. Vamos imaginar uma situação. A casa tem 20 anos. Nesses 20 anos, o primeiro imóvel, o primeiro dono se chamou José. O José, depois de 5 anos, vendeu para alguém chamado João. Foi lá no cartório e registrou a escritura. Vendeu e registrou. Muito bem. Vai constar que o primeiro dono foi José e que ele vendeu para o João no dia tal, na data tal, pelo valor X. E isso estará registrado na escritura, na matrícula do imóvel. Na escritura não, perdão. Na matrícula, na certidão do imóvel. Se o João, daqui a 10 anos, vender esse imóvel, ele vai ter mais uma anotação na sua matrícula, que serão os dados do comprador. Perceberam? Então, a certidão de ônus reais ou certidão de matrícula é onde constam todos os dados deste imóvel. A vida do imóvel está ali. Quando você vai comprar um imóvel, o dono do imóvel, que é aquela pessoa cujo nome está na matrícula, se ele for casado, você precisa tirar todas as certidões que são necessárias ao cartório, tanto em nome do marido quanto da esposa, para que de fato você consiga fazer a escrituração desse imóvel. Que documentos são esses? Você vai ter que pegar, em primeiro lugar, cópia do RG e do CPF do casal. Você vai ter que pegar a cópia da certidão de casamento para saber em qual regime esse casal casou-se, ok? Para saber se de fato você pode ou não fazer uma escritura simples ou vai depender de outros fatores. No momento em que você dispõe da identidade do CPF e da certidão de casamento, você deve tirar certidões como, por exemplo, certidões da Justiça, certidão da Justiça Federal em nome dos dois, certidão de ações cíveis que você consegue tirar no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, se o imóvel for aqui em Brasília. Nessa certidão de ações cíveis vão constar tudo a respeito dessas pessoas, como por exemplo, se eles já em algum momento já tiveram falência decretada de alguma empresa em nome deles, se eles de alguma forma têm elementos processuais no nome deles, se eles estão ou já responderam a algum processo. Isso tudo consta lá. Geralmente aparece o que está em aberto ainda. Se eles estão respondendo a algum processo judicial que não transitou em julgado, ou seja, que não chegou ao fim, isso tudo vai constar nessas ações, ok? Então, ações cíveis, falência e concordata, tutela, curatela, interdições, ok? Isso tudo constará das certidões que você vai pedir nos cartórios. Você vai pedir essas certidões, elas todas saem pela internet, absolutamente nada, quase nenhuma certidão hoje no Distrito Federal você precisa ir in loco para poder pegar, você não precisa ir até o órgão público, tudo já está digitalizado, e aí com base nessas informações, você sabe se de fato pode ou não comprar aquele imóvel. E outra coisa que é muito importante ressaltar, o vendedor, ele não pode vender sem a anuência do seu cônjuge, ok? Então, se aquele homem é casado,
Quem vende o imóvel não é ele, quem vende é o casal. Percebeu? Se a mulher quer vender, quem vende não é ela, quem vende é o casal. Isso tudo tem que ficar muito claro para o comprador. Portanto, você tem que ter muito cuidado no ato da compra de um imóvel para você acabar não comprando gato por lebre. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui abaixo aqui do nosso vídeo uma relação completa de certidões que você deve solicitar do imóvel e do vendedor, porque geralmente o comprador é aquela pessoa que no ato da compra não precisa de muita coisa não. Mesmo que ele seja casado, basta uma das partes pagar e assinar. Por quê? Porque na hora em que ele for vender, ele só vende se o cônjuge dele assinar. Percebeu? Então, para o comprador é tudo muito mais simples. Mas para o vendedor e para o imóvel, as certidões devem estar todas regularizadas. No caso do imóvel, além da certidão de ônus reais, você tem que estar em dias com o IPTU. Se esse imóvel está em um condomínio fechado, você tem que ter uma certidão negativa do síndico dizendo que aquele condomínio, aquele imóvel, está em dias com as suas taxas condominiais e coisas desse tipo. Isso tudo é muito importante que nós falemos e que nós mostremos aqui para que as pessoas de fato não comprem gato por lebre, ok? Muito bem, só que eu quero dizer para vocês que o nosso canal não é sobre escrituração de imóvel nem sobre venda de imóvel, é sobre avaliação imobiliária. No entanto, como nós tivemos 2 ou 3 clientes que perguntaram, nós acabamos de alguma forma querendo falar um pouco mais sobre esse assunto.